Eu vi um vídeo da irmã Camila Barros aí, falando que mulher gosta de homem que diz não. Macho alfa. Né, mulherada? Vocês brigam com a gente, mas vocês gostam que a gente seja assim. Ele olha para ela, pastor, e diz assim: só se você for. Está preparada para dar glória também? Porque se o cara não reage, as mulheres vão reagir. Escute o que eu vou lhe dizer. Em muitos ambientes onde lideranças femininas, não é feministas não, até o feminismo também, se estabelece acima de lideranças masculinas, pode ser juízo de Deus sobre homens mimados, desmasculinizados, ursinhos carinhosos. Juízes capítulo 4. Tem como colocar só um pouquinho de retorno para mim, por favor? O som está perfeito. Até a voz da Luana vai voltar a ficar melhor aqui, amor. Juízes 4, por favor. Eu quero ler um versículo, mas eu não vou pregar só nesse versículo. Eu tenho o costume de expor o texto. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler um versículo, que é a apresentação principal. Capítulo 4, versículo 4. Obrigado, minha irmã Débora. Aleluia. Versículo 4 diz: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Pode falar comigo assim, após mim: naquele tempo. Olha aí. Pode me ajudar? Queridos, por que o texto faz questão de dizer naquele tempo? Foi isso que chamou a minha atenção. Em que tempo Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel? Em que tempo esta que é chamada pelo nome, esta que tem um dom de profecia, esta que tem capacidade e autoridade de julgar, que é ouvir, comparar e tirar conclusões. Que tempo é esse que esta que é chamada pelo nome, Débora? Que tempo é esse que esta que tem um dom de profecia, profetiza, que fala inspirada pelo Espírito? Que tempo é esse que esta apresentada como mulher de Lapidote, seu registro traz à tona o nome de seu marido, mesmo não sendo ele o destaque na liderança, sendo ela, mas faz-se questão de afirmar que esta é uma mulher casada. E ainda continua: julgava Israel, ou seja, julgar, uma capacidade de ouvir, comparar, através de análises, e tirar uma conclusão. Julgava Israel. Que povo é esse que essa mulher julga? Que povo é esse que essa mulher lidera? Porque julgar aqui é assumir papel de juíza. Se fosse em nosso tempo, juíza, capacidade de analisar, perguntar, comparar, argumentar e decretar. Mas no tempo de Débora, ser juíza é muito mais do que ouvir, comparar, argumentar e decretar. Nós estamos lendo um livro chamado Juízes. Por quê? Porque esses homens aqui são libertadores. Os juízes foi um ministério emergencial. Não há ministério de juízes na Bíblia. Eles são chamados de juízes porque foram ministérios emergentes. É só você ler Juízes capítulo 1. Quando depois da morte de Josué, faltou sucessor. Josué, como todos sabem, não preparou um líder
Ou, quem sabe, não teve alguém que, como Josué, grudasse no líder. Porque Josué colou em Moisés. Quem grudou em Josué? Quem colou em Josué? Então, às vezes, não é nem a sua incapacidade de formar líderes, é a incapacidade das pessoas de quererem aprender com você. Só que a Bíblia diz que não houve sucessor. E Josué, da tribo de Efraim, mesma tribo de Débora, ele morre, falta sucessor. E aí os inimigos começam a pressionar a nação, porque eles chegaram na terra de Canaã sob a liderança de Josué e começaram a expulsar os cananeus. Só que não conseguiram expulsar todos. Passou o tempo. Josué tinha que deixar alguém tinha que ser preparado. E aí, de modo emergencial, Deus levantava um, levantava outro, levantava um, levantava outro. Os juízes mostram que Deus também trabalha em sentidos emergenciais. Existem coisas que Deus faz que é uma emergência. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre será repetido. Você sabe que tem experiência que você já teve com Deus que foi uma vez só. Isso, na questão dos dons, em 1 Coríntios capítulo 12, são as manifestações. 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os ministérios, sobre as operações e sobre as manifestações. Ministérios são as pessoas fixas em igrejas ou ministérios. Os dons é a capacidade que Deus dá a cada um. Operações é o que Deus sempre fez e sempre fará. Agora, manifestações é aquilo que deixa de ser oculto. Então, às vezes, Deus faz coisas emergenciais, e assim eram com os juízes. Se levantava um, vencia uma guerra, aí de repente era um idólatra, era um prostituto, era um camarada que não tinha firmeza de caráter, como Jefité, como Sansão. Eram ministérios emergentes. Às vezes você se escandaliza com algumas pessoas que se levantam cantando e pregando, porque eram emergência de Deus para um setor, para uma família, para um tempo, e do nada cai, do nada some, e você diz: o que é isso? É gente que Deus usa para escapismos de alguma situação, é gente que Deus usa com propósitos emergenciais. Talvez alguns de vocês aqui não tenham o dom de variedade de línguas. Claro, Paulo diz que nem todo mundo fala em línguas, mas nem todos nós temos a variedade de línguas. Mas se Deus te livre e guarde, um navio que você está afunda, um avião cai numa selva e tem alguém lá que precisa ser salvo, a pessoa vai falar na língua da cultura dela, e pela manifestação Deus vai te usar na interpretação de línguas. E você vai entender, e a pessoa vai entender sua língua, e ali uma pessoa vai ser salva. E depois dali você não vai se lembrar do que aconteceu, porque foi uma manifestação, não é um dom fixo em você. Assim é no livro dos Juízes, pessoas usadas de modo emergencial. Quando ninguém se levanta para confrontar os inimigos, porque Israel não tem mais autoridade. Por que Israel não tem mais autoridade? Versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois que Eude faleceu. Perceba como é Juízes. Morre Josué, Israel peca contra Deus. Morre Eude, Israel peca contra Deus. Eles tinham dificuldade de formar líderes, de gerar sucessores. E hoje também há essa dificuldade. O pastor Alexandre sabe do que falo, os obreiros sabem do que falo. Está difícil pessoas quererem ser discipuladas. Dificilmente, não é como antes. Eu não sei se aqui quebra o protocolo do que eu posso dizer. Você pode dizer: não, pastor, aqui é diferente. Mas pelo menos no centro-oeste, onde moramos, é difícil o adolescente falar: eu quero ser pastor. É difícil o jovem dizer: eu vou entrar numa faculdade teológica porque eu quero pastorear a igreja. Eu quero fazer um seminário de missões transculturais porque eu quero fazer missões. Está difícil. Assim era no tempo dos juízes. Formar quem? Então ninguém se levantava para confrontar inimigos. Por quê? Porque Israel não tinha mais autoridade.
Sabe por que nós perdemos para a ideologia de gênero? Sabe por que nós temos hoje uma batalha travada para mostrar o perigo do socialismo, do comunismo? Porque a maioria dos nossos pastores perderam a autoridade. Por causa de quê, pastor? Adultério, amor ao dinheiro, mentiras. E assim a gente enfraquece para lutar contra o mundo. E quando alguém se levanta para lutar contra o sistema, é chamado de polêmico, como fazem comigo e outros profetas. Porque se você tem a vida suja, se cale. Se você não tem a vida suja e quer falar, se cale também, porque você só está fazendo polêmica. Por que está fazendo polêmica? Porque cada um tem sua verdade. Como cada um tem sua verdade, cada um tem sua opinião, a maioria vai ser contra você. Mas isso é ministério, se levantar contra a maioria, porque o maioral está conosco e nos garante a vitória. Mas o povo não tinha força, nem coragem, nem disposição para encarar o inimigo, porque a vida era suja. Capítulo 4, versículo 1: tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Versículo 2: Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete e Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, olha aí o versículo 3, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Os carros, quando eles chegavam, eram muito barulho feito, eram barulhentos por demais, era muito ferro, puxados a cavalos, eles amedrontavam o exército opositor, só com a apresentação dos carros. Lembra o que o salmista disse no Salmo 20, para você entender o que a gente está dizendo? Como que os carros serviam até como tanques de guerra. O que o salmista disse? Uns confiam em carros, porque Israel não tinha um exército com carros, como os inimigos tinham. Lembra que quando o povo de Deus estava chegando perto das águas do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Faraó, Êxodo 14, enviou comandantes escolhidos com carros e cavaleiros, e quando Israel viu os carros vindo, começaram a reclamar contra Moisés, dizendo: nós vamos morrer. Por quê? Porque eram máquinas poderosas de guerra. E durante 20 anos, diz o texto, Jabim humilhava Israel, fazia com que Israel temesse a morte só com a presença dos carros. Esse é o tempo que Débora julga. Esse é o tempo que Débora prega. Esse é o tempo que Débora aconselha. Esse é o tempo que Débora escuta as pessoas. Está aqui, ó. Naquele tempo, versículo 4, naqueles 20 anos, Débora julgava Israel. Mas antes de ser chamada de juíza ou libertadora, ou aquela que julgava, a Bíblia a estabelece como profetisa. Por quê? Porque ela dependia da inspiração divina para aconselhar aquele povo pecador. Aquele povo que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porque se não é Deus, imagine você pregando 20 anos para um povo que só faz o que é mal aos olhos do Senhor. Imagine você sempre falando as mesmas coisas e para as mesmas pessoas que não querem mudar seus atos. Débora, naquele tempo, pregava para esse povo. Olha o versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Ou seja, um ambiente de palmeiras, e uma foi chamada como a palmeira da irmã Débora, porque ela escolheu ficar debaixo de uma palmeira. Gente, vem para a sombra que eu não vou ficar atendendo vocês nesse sol quente não, pelo amor de Deus, vocês me dão trabalho demais, deixa eu escolher uma palmeira. E ela se assenta debaixo de uma palmeira e começa a escutar aquele povo pecador do versículo 1. Um povo que peca no versículo 1 e um povo que clama no versículo 3. Agora, se ponha no lugar de Débora. Imagine você liderando um povo que peca no versículo 1 e clama no versículo 3. Peca e clama.
peca. Quando vem a consequência, ó, Deus tem misericórdia de mim. Aí quando não acontece nada, eu queria falar com a senhora. Falar o quê? É que a hora aí não chegou a minha bênção. Mas tu vive em pecado, miséria. Tu não se arrepende, você não quer mudar de vida. Tanto tempo que eu estou aconselhando vocês. 20 anos e vocês não mudam. Agora, imagine, eu já falei várias vezes para a Luana. Tem gente que você fica conversando, aconselhando, que eu já tinha mandado vazar. Aí eu me coloco no lugar da Débora. 20 anos, peca no 1, clama no 3. Peca no 1, clama no 3. Irmã Débora, por que você não desiste? Deus não desistiu da gente. Eu ainda acredito nesse povo. Só pode ser isso. Parece o tempo que a gente vive. Então, esse tempo que Débora lidera é um tempo de apostasia. É um tempo que quando se sente o perigo, lembra de Deus. Assim é Juízes. Aqui é Nordeste, gangorra. Ok, se eu falar isso em outro lugar eu estou xingando. Gangorra. Assim era a vida do povo de Israel em Juízes. Estava tudo bem, glória aos deuses. Vinham as dificuldades, Deus tem misericórdia de nós. Estava tudo bem, glória aos deuses. Apertava o negócio, vou voltar para a igreja. Estava tudo bem, ouviam feiticeiros, ouvia a rede esgoto de televisão, a Xuxa. O negócio apertava, é melhor ouvir Débora. Aí vinha ouvir a irmã Débora. É assim até hoje. O mundo é assim. Os crentes imaturos são assim. E o texto diz, a profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Quais são as lições? Para a gente ganhar tempo, para eu dividir aqui com vocês. Em primeiro lugar é o tempo. Que tempo ela julgava? Que tempo ela trabalhava? O Espírito Santo está falando a mulheres aqui, que se você espera tempo fácil para começar seu ministério, você nunca começará. Porque ministérios que fazem a diferença, mulheres que fazem a diferença, elas precisam se levantar em tempos difíceis. E não é tempos difíceis apenas para você. É tempos difíceis para a sua nação. Débora não trabalha para si, Débora trabalha em favor de uma nação. Você, mulher, é uma profetisa para o Brasil, não só para a sua igreja. Você é uma profetisa para a nação, não só para a sua família. Deus tem nos feito entender isso pouco a pouco. Você precisa então saber como está a sua nação, como está o seu povo, para que você se estabeleça como alguém que tem a palavra da verdade nesse tempo de apostasia na sua nação. O tempo que ela lidera é um tempo difícil. É um tempo que o povo só clama quando as coisas apertam. E você tem que continuar, tem que insistir, mesmo que alguns parem, mesmo que alguns não tenham paciência. Por isso que Deus te estabeleceu mulher. O texto diz, Débora profetiza. Como eu já disse, alguém que tinha a unção de Deus na vida para liberar uma palavra profética. Mulher de Lapidote, uma mulher casada. O texto diz que essa mulher que tem autoridade é casada. Biblicamente falando, há uma autoridade sobre a mulher casada. Há uma autoridade espiritual sobre Débora, que é a profecia, que é a capacidade de julgar, e há uma autoridade familiar. O inimigo tira muitas autoridades de sobre nós, quando nossa família não é estabelecida. A autoridade familiar tem que ter uma família estabelecida. Deixa eu abrir um gancho que no tempo de política, muitos deputados, candidatos se apresentam como conservadores, mas não são. A igreja é conservadora. Não existe nenhum partido conservador. Existe o esquerdismo, existe o centro, existe a direita, e aí sucessivamente.
Conservadores é só a igreja que preserva os princípios da palavra. Conservadores são aqueles que reconhecem o valor basilar de uma família. E a igreja é quem precisa viver isso. A igreja é quem precisa praticar isso. Então Débora tem autoridade ministerial, porque ela é profetisa, tem inspiração do Espírito para julgar e tem autoridade familiar. Uma outra característica da irmã Débora, primeiro, é o tempo que ela lidera. Segundo, são as autoridades sobre ela. Autoridade ministerial, profetiza e julga. Autoridade familiar. A terceira lição é que a simplicidade do seu ministério, a discrição do seu ministério, onde ela atende o povo. Só quem está com a Bíblia aberta, acompanhe o versículo 5. Todas as mulheres, por favor, 1, 2, 3. Pode falar. Tá, onde ela atendia as pessoas? Debaixo da palmeira. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui, onde as autoridades estabelecidas recebiam as pessoas, onde os juízes recebiam as pessoas. Gênesis 19:1, Ló recebe os anjos na porta da cidade, porque Ló já era uma grande autoridade em Sodoma. Gênesis 34:20, Siquém quer se casar com a filha de Jacó, e ele se encontra na porta da cidade com as autoridades, para que o casamento seja realizado. Ruth, capítulo 4, a causa de Noemi de ter de volta as terras dela e o casamento de Ruth são ambos resolvidos na porta da cidade. Sim, Provérbios 31, se não me engano, versículo 23, diz que o marido da mulher virtuosa é respeitado na porta da cidade. Por quê? Porque o casamento dá ao homem a autoridade. E por que fala da porta da cidade? Porque era na porta da cidade que se julgava as questões de dentro da cidade. Uma das razões de Jesus parar na entrada, na porta da cidade de Naim, quando a mulher saía com seu filho, com a multidão da tristeza, e Jesus entrava com a multidão da alegria, e Jesus parou o enterro onde? Na porta. Se era na porta que julgava a causa, na porta Jesus julgou a morte e ressuscitou o filho da viúva. Aleluia! Por isso que no dia que a trombeta tocar, nos encontraremos com o Senhor na porta da Nova Jerusalém, porque é onde nossas obras serão julgadas. Agora, quando você olha para Débora, enquanto todos os juízes e autoridades se mantinham na porta da cidade para mostrar sua autoridade, seu poder e sua capacidade, a irmã Débora diz: debaixo de uma árvore, tá bom? Isso é coisa de mulher, irmão. Ó, plantinha, 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 plantinha. Aqui tá chique. Olha isso aqui. Mas tem umas igrejas que eu vou pregar que eu desse tamanho aqui, irmão, e tá cheio de flor e rosa aqui. Aí vocês sabem disso, aquelas ornamentações. Débora, ela tem a discrição de receber o povo em sofrimento debaixo de uma árvore, debaixo de uma palmeira. Ou seja, é uma mulher que tem delicadeza em sua posição. E o feminismo está matando isso no coração de muitas mulheres. As novelas da Rede Esgoto estão matando isso no coração de muitas mulheres. A delicadeza feminina. Debaixo de uma árvore, ela atende as pessoas necessitadas. Debaixo de uma árvore, lugar neutro, qualquer pessoa pode descansar, se assentar debaixo de uma árvore. Onde Débora se estabelece como juíza? Num lugar neutro, acesso facilitado,
para quem precisa da autoridade de Deus na vida dela. Palmeira, uma árvore de símbolos ricos em Israel. Salmo 92:12, o justo florescerá como a palmeira. Ou seja, ela exerce a sua influência social de forma marcante, porém suave, sem comprometer a sua característica feminina. Você pode ser pregadora, você pode ser profetisa, você pode ser mestra na palavra, mas você não precisa pregar igual o homem. A Luna já me estressou. Eu não consigo cantar igual elas, pregar igual elas. Você é mulher, prega como mulher. Tu tem a voz fina, prega com tua voz fina, não inventa. A não ser que fique rouca. Irmã, ninguém tem que te parabenizar por ser mulher. Você é o que é, você não conquistou isso. Se parabeniza por conquistas. Deus te fez assim. Aleluia. Ninguém tem que olhar, parabéns porque você é mulher. Como assim parabéns por eu ser mulher? Eu já sou o que sou, não precisa ninguém reconhecer. Nesse mundo que nós vivemos, quando se exige que se parabenize pelo que já se é, peraí, é natural. Eu não me esforcei para chegar aqui. Deus me fez assim. O que o mundo quer? O reverso. Quer tirar a feminilidade. Quer masculinizar as mulheres. Quer tirar a sua delicadeza. E quando eu falo de delicadeza aqui, ela é delicada, mas é sábia. O povo vai a ela para serem aconselhados. Ela é mulher, é delicada, mas é guerreira. Foi ela que chamou o camarada e estabeleceu o exército que deveria lutar. Ela tem delicadeza, mas não tem passividade. Eu não estou falando de pacificação. Eu estou falando de passividade. Tem gente que não faz nada. É que é delicada, né? Não, é preguiçosa. Delicadeza não tem nada a ver com passividade. Você pode ser feminina em tudo que você faz. No seu vestir, no seu andar, no seu olhar, no seu falar, no seu orar, no seu pregar. Aleluia! Deus te fez assim desde o Gênesis. Debaixo de uma árvore que é um local revigorante. Como ela era muito sábia, talvez ela soubesse, talvez não. O verde é a cor que não cansa os olhos. Então ela se estabelece num ambiente como esse, e mais saúde ela tem para exercer seu ministério, porque ela determina um ambiente saudável. Cuidado com os ambientes que você permite se criar perto de você. Ambientes de fofocas e comparações destroem a sua alma. Ambientes onde passados são resgatados destroem a sua alma. Ambientes não de alegria, mas de palhaçada incomoda mulheres sérias. Uma irmã estava no aniversário de um casamento de uns irmãos da igreja e contrataram alguém, um stand-up, para alegrar o ambiente. Mas o stand-up só falava palavras imorais na maioria de suas brincadeiras. E de repente a garganta dele secou e ele disse: água, por favor. E quando a pessoa estava indo buscar a água, passou perto dela, da irmã que estava lá, e ela disse: aproveita e traz creme dental e escova de dente. Se não tiver escova, traz um sabão para lavar a boca dele. Ou seja, ela estava num ambiente que a incomodou pelas palavras torpes. Tem gente que você pode receber na copa, tem gente que você pode receber na sala, tem gente que você pode receber na garagem, tem gente que não importa o mesmo, pois não? Estabeleça o seu ambiente com palmeiras. São árvores pequenas,
curtas, mas as raízes são profundas. E o vento sopra, a palmeira vai lá no chão. Mas quando passa, ela levanta de novo. Deus te estabelecerá nesse tipo de ambiente, onde terão dificuldades, terão desafios, mas terão sempre crescimentos, terão sempre vidas sendo renovadas. Ali naquele ambiente, ela se sente à vontade a cumprir o seu ministério. Um lugar simples, mas poderoso. Da simplicidade da sua casa, você pode ser uma bênção para a sua família, para a sua rua, se você tem acesso à internet. Da simplicidade da sua casa, do seu celular, você pode ser uma bênção para a nação. Da sua palmeira, do seu lugar revigorante, que para mim não há lugar melhor do que minha casa, minha família. Do seu lugar revigorante, você pode transformar outros. Ela reconhece o valor do homem. Primeiro, porque ela é casada, no versículo 4. Quando as pessoas subiram a ela no versículo 5, olha o resultado no versículo 6. Mandou ela chamar Baraque, está conectando as coisas. O versículo 4, naquele tempo, está conectado do versículo 1 a 3. Pecado, clamor. Aí Deus estabelece Débora. E aí o povo diz assim, ela tem a palavra da sabedoria, vamos nela. Porque as pessoas reconheceram que ela sabia aconselhar. E foram nela. E quando chegam nela, você pode estar perguntando, para que eles vão até ela? É só você ler o 6. Mandou ela chamar Baraque e disse, olha o que essa mulher, tem como projetar? Olha o que ela fala para Baraque, versículo 6. Por isso, ela é reconhecida como profetisa. Só responder se tem como ou não. Olha que bonito. Chegou. Ela manda chamar o camarada. E o que ela diz aqui, depois dos 2 pontos? Bora, irmã, pelo amor de Deus. 1, 2, 3 e... vai. O Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo vai? Deus já tinha falado e o cabra não tinha ido. Está caído? Que moral tem para encarar o inimigo? Aí ela chama o camarada e diz assim, Deus não já mandou ir? Leva o povo para o Monte Tabor, leva os homens, pega homens da tribo de Naftali e dos filhos de Zebulon. Ela dá o local e dá o endereço onde ele vai encontrar homens de guerra. Ela reconhece o valor do homem, reconhece o papel do homem. Se a tua filha está dizendo que vai entrar em faculdade, toda madrugada, irmã, pega um óleo ungido e mete na testa dela. Pede para Jesus colocar o capacete da salvação. Há uma doutrinação nas escolas de que mulher é símbolo, não realidade. Que a feminilidade são coisas criadas por gerações patriarcais. Não é algo inato na natureza da mulher. E que os homens não prestam, não servem. E que elas podem fazer as mesmas coisas que os homens, do jeito que os homens. Mentira! Biologicamente somos diferentes. E a mulher que lê Bíblia, a mulher que sabe a história do seu Criador, reconhece isso. É um completando o outro.
É um servindo o outro. Ela é profetisa, ela é juíza, ela tem a palavra da sabedoria, mas ela disse: para a guerra, eu vou estabelecer o general, eu sei onde tem os guerreiros, eu vou falar onde vai ser o local da guerra. Irmão, e ela reconhece que a habilidade dela é para outra coisa. Debaixo da árvore, eu faço a diferença. Agora, no exército, eu sei quem é que faz a diferença. Aqui dentro eu tenho voz, aqui dentro eu tenho meu talento, mas lá fora eu sei quem Deus estabeleceu para isso. Debaixo da palmeira, irmão, Deus te estabeleceu lá, irmã. Adão era para ficar trabalhando ali de fora do jardim, trazer o sustento para sua esposa dentro do jardim. No dia que ele está dentro do jardim, conversando lá com Eva e com a serpente, acontece a miséria. Irmão, homem, que é um homem, estou falando macho, não aguenta ficar parado, trancado dentro de casa assistindo novelinha, não, irmão. Não, irmão. Homem foi chamado para o campo. Homem foi chamado para a guerra. Homem foi chamado para a rua. E eu não estou falando de vagabundagem, eu estou falando do trabalho lá fora e trazer o sustento para dentro de casa. Isso está em nós. A mulher em casa cuidando do filho e o marido no campo trazendo a caça, trazendo o animal. Hoje nós temos as mulheres preparadas, executivas, estudadas, formadas para isso. Mas aqui dentro, ela ama cuidar do seu lar. Ela ama estar com a sua família. Ela ama arrumar a mesa. Ela ama sentar-se com seus filhos, o seu marido, e olhar na cara um do outro. Isso está em você. Não deixa o diabo matar. Agora o cara está desempregado, estou fazendo o quê? Esperando Deus abrir a porta, como na rede. Deus não já mandou você ir, Baraque? Toma contigo 10.000 homens. Aí, irmão, olha o que ela diz, Deus dizendo, versículo 7. Eu farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera. Lembra dele? Está aí no versículo 2. Ele era o comandante do inimigo de Israel, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e os daria nas suas mãos. Repara. Ah, meu Deus do céu, essa mulher tem autoridade. Olha o que ela diz. Deus não mandou ir? Então vai, escolha 10.000 homens, pois ele te entregará em suas mãos o comandante e os carros. Aquilo que atormenta Israel, Baraque, Deus vai dar na tua mão. Está vendo que vocês têm a autoridade dela? Vocês estão dando glória, porque uma mulher está liberando uma palavra de honra para um homem. Isso é coisa de mulher de Deus, irmão. Se alegra com a vitória dos homens. Agora olha para esse panaca. Próximo versículo. Então lhe disse Baraque: se tu for comigo, eu vou. Se tu não for, eu não vou. Aí, as irmãzinhas. Iria dizer: oi, ele quer minha presença. Imagina Débora dizendo: eu sou casada. Tu conhece o Lapidote não, velho? Claro, ele está dizendo: eu quero sua presença porque você é juíza, você é profetisa, você é autoridade, você é um macho. Independente do dom que ela tenha, independente se ela ganhe mais do que você, independente se ela é formada e tem mais inteligência do que você, Deus estabeleceu você como macho. Minha esposa é 100% do meu ministério. 100%? Tu não faz nada? Eu vi um vídeo da irmã Camila Barros aí, falando que mulher gosta de homem que diz não. Macho alfa. Né, mulherada?
Vocês brigam com a gente, mas vocês gostam que a gente seja assim. Ele olha para ela, pastor, e diz assim: só se você for. Está preparada para dar glória também? Porque se o cara não reage, as mulheres vão reagir. Escute o que eu vou lhe dizer. Em muitos ambientes onde lideranças femininas, não é feministas não, até o feminismo também, se estabelece acima de lideranças masculinas, pode ser juízo de Deus sobre homens mimados, desmasculinizados, ursinhos carinhosos. Olha a resposta dela. Estressei já. Eu estou estressado igual Débora. Certamente eu vou contigo, mas a honra não será tua pelo caminho que levas, pois na mão de uma mulher Deus vai entregar Císera. Deus vai entregar ele na mão de uma mulher, porque você é covarde. Eu diria: aí não, né, Jeová? Eu vou para a guerra, Jeová. Pois é, mas tu falou, ela já assumiu a autoridade. Acabou-se. Só que aí, seja sincera, não mente não. De 1 a 10, qual a porcentagem dela está falando dela mesma? Vou repetir. Deus não vai entregar essa honra na sua mão, mas Deus vai entregar essa honra da vitória na mão de uma mulher. De 1 a 10, em que nível você acha que ela está falando dela? 10. Mas não é. Você lembra do versículo 4? Depois do nome dela, o que ela é? Depois do nome dela, Débora, vírgula, e Débora, mulher, profetiza. Ou seja, ela estava profetizando. E quando você tem dom, não é para você. Meu Deus, é verdade. Oh, eu te amo, Jesus. Arabachorando, alaramando, querias. Ninguém tem dom para si mesmo. Por quê? Quando ela diz assim: Deus não vai dar honra da vitória para você, Ele vai entregar Císera, o comandante temido, na mão de uma mulher. Sabe o que aconteceu? Foram para o local determinado, os exércitos de carro começaram a chegar, Deus abriu os céus, começaram a sair água de cima para baixo das rochas, inundou o vale, os carros começaram a boiar, Císera fugiu. Quando ele fugiu, ele chega na casa de uma mulher, na tenda de uma mulher. Quando ele chega na tenda dessa mulher, ele pede descanso, e ela diz: entra, meu senhor. E ele entra. Quando ele entra, ele diz assim: me dá uma rede, um cobertor para eu deitar em cima. Ela: tome, meu senhor. Aí ele: me dê água. Ela: água não, tome leite, meu senhor. E ele toma leite. Quando ele está dormindo dentro da tenda, Jael vai até ele. Como eram as mulheres que desmontavam e montavam tendas, ela pega uma estaca afiada e um martelo, pois ela tinha habilidade de tanto montar e desmontar a tenda. Quando ele está dormindo, ela vai na fronte, na cabeça dele e tá. Chega Baraque. Quando chega Baraque no versículo 22, cadê ele? Cadê Císera? Eu vim matar Císera. Ela disse: vem que eu vou te mostrar como é que ele está. Vem que eu vou te mostrar onde é que ele está. Vem! Lembra da profecia? Deus vai entregar teu inimigo na mão de uma mulher. Deixa eu falar uma coisa para as mulheres aqui: se levantem sim, estudem sim, orem sim, porque Deus estabelece mulheres que odeiam o sistema mentiroso, pecaminoso, fajuto, idólatra, imoral.
Deus não vai te mudar, Deus não vai te usar para mudar o que você não odeia. Pastor, como é que eu sei que Deus está me chamando? Quando você repudia. Repudio, pastor, eu odio. E você fez o que para mudar? Você falou o quê? Irmão, quando ele entra, o cara está morto, com a estaca. Não é uma espada. É uma estaca. Era um instrumento que ela trabalhava para firmar a parte da tenda, que às vezes ela montava a tenda e ficava solto. Ela vinha com a estaca. E Baraque chega com o exército. Cadê ele? Entra aqui. Versículo 23. Assim, Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim. Olha só, eu gostei desse aqui. Lê lá. Ok, lê só a primeira parte lá. Aí, de novo. Israel não começou. Israel continuou. Quem começou foi Débora e Jael. Não há problema. Nós homens não temos problema em aprender com vocês. Mas vai ser um problema se você não começar. O que você faz terá continuidade se é para a glória de Deus. A gente usa os versículos, né? Sou escolhido de Deus, não mexe comigo não, que eu sou escolhido. Então a gente usa o escolhido para combater, para se defender. Mas olha o que Jesus disse sobre ser escolhido em João 15. Eu vos escolhi para que vades, dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem já ouviu falar da igreja metodista? Quem já ouviu falar de John Wesley? Ele criou a igreja metodista porque metodismo vem de método. E John Wesley era muito metódico. Mas foi Susana Wesley que deu aula para ele de grego, hebraico e Bíblia. Sua mãe. Então ela juntava os filhos dentro de casa e dava aula para eles. John Wesley montou o grupinho de amigos para estudar a Bíblia, igual a mãe fazia. Ele continuou o que ela começou. Ana, Samuel nasce, ela coloca ele na casa de Deus. E onde Samuel cresce? Na casa de Deus. Ele continuou o que a mãe estabeleceu. Agora, irmão, esse texto é lindo. 2 minutos eu encerro, pastor. Pro lanche. Capítulo 5. Cantaram Débora e Baraque. E ela vai cantar. Ela vai cantar. Deixa eu fazer uma pergunta. Só quem está de Bíblia aberta. O que ela é no versículo 4? Profetiza, esposa de Lapidote, juíza. O destaque aí é o quê? Profetiza e juíza. Sim ou não? Sim ou não?
Só as mulheres conservadoras vão se alegrar com o que ela fala. Isso aqui é a cara da Luana. Olha o versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Toda a igreja, 1, 2, 3. Aleluia! Irmão, Jabim está humilhando Israel, perseguindo Israel, empobrecendo Israel. Aí o escritor de Juízes diz: e Débora era juíza, e Débora era profetisa. Aí quando ela vai cantar, ela fala: não, para que isso? Eu só me levantei como mãe. Meu prazer é cuidar. Meu prazer é amar. Meu prazer é gerar. Ela coloca tudo isso, ela abarca toda aquela capacidade, aqueles títulos, na capacidade maior que Deus deu, no privilégio maior que Deus deu, mãe. Por que ela se chama de mãe? Porque toda mãe quer o bem para seu filho, toda mãe quer que seus filhos cresçam mais do que ela. Quando ela se estabelece como mãe, ela estava querendo que Israel fosse além, muito além do que ela já tinha conseguido. Tudo que a mulher de Deus faz é para cuidar, é para proteger. Se o que você faz é para destruir, você não tem ainda noção do ministério divino. Paulo disse aos Coríntios: eu vos gerei em Cristo. Paulo disse aos Gálatas: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Mãe sofre para que a vida seja comemorada. Que Deus te estabeleça como mais uma Débora na nossa geração, minha irmã.